Respeito é algo que deve ser conquistado? Eu devo respeitar quem me conquistou? Como funciona isso? Entenda-se por relativismo a teoria filosófica fundada na relatividade do conhecimento, recusando toda e qualquer verdade ou valor tidos como absolutos. A opinião e o ponto de vista são importantes meios válidos de conhecimento. Por outro lado, a moral, a religião ou a política, por exemplo, são verdades relativas ao indivíduo, não verdades objetivas ou transcendentes. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala em relativismo filosófico, nós estamos falando da nossa sociedade. As pessoas aceitam aquilo que elas querem aceitar porque definiram internamente que aquilo é bom, aquilo é certo, aquilo é digno e assim por diante. Mas é isso que a Bíblia ensina. Há um choque aqui muito grande entre o relativismo filosófico e o absolutismo da palavra de Deus, ou o absoluto cristão. Por quê? Por exemplo, aqui em 2 Coríntios, a Bíblia é repleta de princípios importantes, mas aqui em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que ele é a verdade. A verdade para o cristianismo é uma pessoa, é Deus. Por isso, Deus é absoluto e a sua palavra se torna absoluta para nós. Voltando àquela pergunta, e o respeito deve ser dado a quem nos conquistou? Por exemplo, você já viu um estudante enfrentando o professor, xingando o professor, batendo em professores? Você já viu isso? Se você perguntar para esse estudante por que você fez isso, ele vai dizer: porque eu não aceito a autoridade desse professor. Você já viu um filho ou uma filha fazendo a mesma coisa com seus pais? Mesma resposta. Você já viu um cidadão, por exemplo, enfrentando a polícia, assim, cara a cara, e dizendo que eu não aceito você, aquilo que você está falando não é verdade, ou coisa parecida, simplesmente pelo fato de que aquela pessoa não aceita a autoridade daquele policial? O que a Bíblia ensina para a gente? O respeito deve ser dado a quem nos conquista? Não, o respeito deve ser dado a quem tem autoridade. Eu respeito a Deus porque Deus é autoridade sobre a minha vida. Eu respeito os meus pais porque são autoridades sobre a minha vida. Eu respeito as autoridades constituídas na sociedade porque são autoridades. Veja, eu respeito, isso não quer dizer que eu não possa discordar. Isso não quer dizer que eu não possa dizer: espera um pouquinho, eu vou lutar pelos meus direitos porque aquilo que você está dizendo não é verdade. Respeito não é dado apenas àqueles que nos conquistam, mas às autoridades estabelecidas e constituídas. Então, respeito precisa ser conquistado, precisa ser ganho, não é? É um conceito equivocado. É um conceito equivocado. Ah, não, mas peraí, como é que eu vou respeitar uma pessoa que não me respeita? Depende da pessoa, se ela tem autoridade sobre a minha vida, eu a respeito. De novo, isso não quer dizer que eu não possa dizer: você está equivocado, você está errado, ou eu vou lutar pelos meus direitos, ou eu não aceito o que você está dizendo, mas respeita a sua pessoa, porque você tem um cargo de autoridade. Eu sempre respeitei meus pais, não é? Por quê que respeitava meus pais? Porque eram meus pais, ponto final. Não tem discussão, não tem negociação. Respeito é algo que nós concedemos às autoridades estabelecidas sobre a nossa vida. Eu espero ter ajudado. Deus nos abençoe.